10 de março, a lição de número 10. A ceia do Senhor, a segunda ordenança da igreja. Vamos colocar de pé, nós fizemos as leituras. O texto áureo está em 1 Coríntios, capítulo 11, verso 26, diz assim: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Vamos repetir? No 3? 1, 2, 3. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 26. Amém. A verdade prática, irmã Lúcia. A ceia do Senhor, como uma ordenança, celebra a comunhão do crente com o Senhor ressuscitado. A leitura bíblica em praça está na carta de Paulo aos Coríntios, na sua primeira carta, 1 Coríntios, capítulo 11, verso 17 ao 34. Nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, senão para pior. Porque antes de tudo ouço que quando vos ajuntais, igreja, ai por vós e para E até importa que haja em vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. E sabe que quando vós ajuntais um lugar não é para comer a ceia do Senhor. Não tendes porventura casas para comer e para beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Eu vos direi, louvar-vos-ei, nisso não vos louvo. porque eu recebi do Senhor, porque também vos ensinei. O Senhor Jesus, na noite que foi trazido, tomou o pão. E tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examinai-se, pois, o homem, assim mesmo. Assim, desde o pão que beba este cálice. Porque que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas, quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados como o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai um pelos outros. Mas se algum tiver fome, coma em casa, para que vos não ajunteis para condenação. Quanto às demais coisas, ordená-las e quando for ter convosco. Amém? Irmãos, eu vou deixar para o irmão Alex comentar. Vou chamar a irmã Naí para vir aqui à frente fazer essa oração. E com isso nós queremos honrar as nossas irmãs pelo Dia Internacional da Mulher. Já recebem em seus corações os nossos cumprimentos e que Deus venha continuar abençoando grandemente a vida de vocês. Então, oramos, irmãos.
Senhor maravilhoso Deus, te agradecemos em primeiro lugar pela vida, pela paz, pela saúde que tu tens nos dado. E mais essa oportunidade de estarmos na tua casa para aprendermos mais de ti, porque é o que nós necessitamos, Senhor Jesus, cada dia, aprender cada vez mais e mais para permanecer, Senhor, firme na tua presença. Jesus, abençoa cada irmão que chegou até aqui, o irmão que vai trazer a tua palavra da inspiração, Senhor Jesus, do teu Espírito Santo, e que nós possamos entender. Fica conosco, Senhor Jesus, nesta manhã e nesse dia. Nós te agradecemos, Senhor Jesus, por tudo. No teu nome. Amém. Amém. Você aprendeu o que eu perguntei? Paz do Senhor a todos. Podem tomar os vossos assentos. Também quero prestar minha homenagem a todas as nossas irmãs por esse dia 8 de março, que foi celebrado, então, mundialmente, o Dia da Mulher. A gente sabe que a mulher tem o seu papel importantíssimo no plano de Deus, na sociedade, em todos os aspectos. Eu brinco que o mundo é mais bonito por causa das mulheres. Já pensou se fosse tudo organizado só pelos homens? Isso aí é um negócio muito estranho. Então, louvamos a Deus por cada uma das nossas irmãs. Sabemos que todos os dias devemos celebrar a vida de vocês pelo papel que vocês têm, fundamental, e na casa do Senhor. Inclusive, quero aqui cumprimentar especialmente a minha esposa, que tem sido uma mulher que tem me abençoado. Tudo que tenho, tudo que sou, tudo que conquistei, Deus me deu ao lado dela. E eu louvo a Deus por isso. Ela é uma apoiadora, uma incentivadora. Então, louvo a Deus pela vida dela. É o amor da minha vida. Também tem aqui duas pessoas mais especiais, que é a minha irmã e também a minha sogra, que também é razão de eu ser feliz. A minha felicidade está atrelada à vida dessa mulher. Obrigado, irmã Marina, que também tem sido uma pessoa muito amiga, sempre está apoiando a família, e a família tem sido abençoada pela sua vida na criação dos filhos, também do seu esposo. Isso faz parte da família, né? Marido e mulher desempenham seus papéis, e a irmã Marina tem desempenhado um papel maravilhoso, e eu louvo a Deus pela sua vida. Meus irmãos e irmãs, hoje nós estamos na lição 10, onde nós vamos tratar de algo que nós já, a princípio, conhecemos, ou não? Por que conhecemos? Porque nós, mensalmente, nós estamos envolvidos nela, especialmente numa semana. A gente disse que vai ter a ceia no sábado, então é costume de haver uma preparação, de haver uma vigilância maior, tendo em vista de que vai participar da ceia do Senhor. Então, todos os meses nossa igreja adota a prática da ceia. Existem igrejas que fazem quinzenalmente. Existem igrejas que todas as vezes que eles se reúnem, eles praticam, eles participam da ceia. A pergunta que eu faço para vocês é: quantas vezes nós podemos participar da ceia num mês? Não tem limite. Se possível, nós nos reunirmos e todas as vezes pudermos cear, podemos cear. Paulo ele vai falar que todas as vezes que a igreja se reunia, eles praticavam, eles ceavam, eles tinham o hábito de cear. Obviamente, uma igreja grande não tem como manter essa estrutura de cada culto ministrar uma ceia. Então é mais uma questão de logística e não de uma questão de um conceito certo ou errado. Eu disse para o irmão Jair, eu gostaria muito de ministrar uma ceia aqui na escola hoje de manhã, mas não foi possível. Mas se tivéssemos o acesso da produção, poderíamos cear aqui
tranquilamente não estaríamos cometendo nenhum tipo de heresia. Estaríamos aqui, obviamente, se fizéssemos como nós precisamos fazer. E esse é o cenário da lição de hoje. Como fazer esse ato? Como realizar esse ato da ceia, que é um ato fundamental que acompanha a história da igreja. A igreja, ela pratica essa observância desde o princípio. E vale aqui lembrar que nós estudamos na lição passada, ministrada pelo nosso irmão Daniel. Começou cedo, é isso aí. Você falou que o apóstolo Paulo falava que a ceia poderia ser feita em cada culto. Na verdade, o apóstolo Paulo, ele diz toda vez que nos juntais. Então dava a ideia de que eles tinham uma prática costumeira. A Bíblia, nós vamos olhar lá, Atos capítulo 2, versículo 42, nós vamos ver que a prática da igreja, no princípio, era de estarem em constante comunhão nesse aspecto, inclusive da ceia. Atos capítulo 2, versículo 42 diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, e no partir do pão e nas orações. Hoje nós vamos falar aqui sobre a igreja romana, a igreja católica. Ontem, conversando com a minha prima, que ela é católica, ela disse que a igreja católica adota de toda missa, tem lá para a pessoa o acesso, Não por isso que nós estamos dizendo que não é errado. Essa possibilidade, havendo possibilidade, pode existir. Irmão, o meu pai, quando ele levava a ceia para os irmãos, se era uma irmã ou duas, ele servia a ceia para elas e ele tomava. Claro, exatamente. Esses dias eu fui na Tomé de Souza, eu já tinha tomado a ceia aqui. E aí eu vi que os irmãos estavam servindo a ceia lá, e eu fiquei de olho na quantidade. Porque eu sempre olhando os bastidores e o irmão dizendo: eu servi tanto, será que vai dar? E daí no dia o irmão lá, eu vi que sobrou, eu fiquei em pé e participei da ceia. Na última eu não participei porque ele já estava nos bastidores lá mandando fazer mais que estava faltando. Mas não há problema algum de nós participarmos quantas vezes nós quisermos, desde que nós façamos com o propósito certo e da forma certa. Então, pode falar. A Bíblia fala de Comunhão. O que se refere a essa comunhão? É o que nós vamos falar no ponto 2. No tópico 2, no ponto 2, nós vamos falar sobre a celebração da comunhão cristã. Lá nós vamos abordar. Mas é o aspecto da unidade da igreja. Ninguém se assenta para comer com pessoas estranhas. Aliás, a comida, o ato de você se assentar na mesa com alguém, ela demonstra coisas em comum que você tem com aquilo. Por isso que o salmista vai dizer: não se assente à roda dos escarnecedores. O assentar-se, o alimentar-se, o comer com alguém, mostra que você compactua com ela nos seus pensamentos, naquilo que você acredita, que a pessoa acredita. Então, o ato do comer indica que há um aspecto de comunhão. Por isso que Paulo vai falar, e aí é importante nós falarmos lá no ponto 2, o erro absurdo que a igreja de Corinto estava cometendo quando eles estavam praticando a ceia sem o aspecto da comunhão, sem o olhar lateral. Cada um estava apenas olhando para si próprio. Nós vamos chegar lá. Muito bem, então. Mas se a pessoa participa uma vez e acha que é o suficiente, cada um tem o seu pensamento, né? Aspecto do suficiente. Aí é que nós precisamos entender. O que é? Nós vamos entender hoje. O que a ceia me proporciona? Ela me proporciona uma força. O ato do pão e do cálice, ele me transmite alguma questão espiritual. Você tem que pensar nisso nessa manhã.
Mas sim, o ato de nós comungarmos, participarmos da ceia, uma vez ao mês, indica que nós estamos em comunhão com a igreja. O fato de nós não participarmos, quando a nossa igreja local estabelece uma reunião de ceia, indica que nós não estamos em comunhão. Tá? Aliás, vale destacar, participamos da ceia porque estamos em comunhão com a igreja, e não para estarmos em comunhão. Vou refazer a frase. Nós participamos da ceia porque estamos em comunhão. Agora, quando não participamos, de algum modo nós estamos querendo nos afastar desse ambiente de comunhão. Ou às vezes por causa de alguma falha, e aí nós vamos entender aqui o que nos impede de tomar a ceia. Posso tomar a ceia? O que me torna digno? Existe dignidade no ser humano para ele poder tomar a ceia? Ou não? Então, nós vamos observar isso. E na lição passada nós falamos sobre o sacramento e ordenança. A ceia, ela é uma ordenança. Jesus instruiu a igreja, através dos seus apóstolos, para que eles tomassem do cálice e comessem do pão, como uma prática de que eles estavam fazendo parte da nova aliança. Interessante que quando Jesus ele institui a ceia, ele institui no ambiente de Páscoa. Ele institui a ceia num ambiente onde ele estava celebrando a Páscoa judaica. O que representava a Páscoa judaica? Representava a salvação do povo de Israel do Egito. Então, no dia em que o Senhor mandou um anjo da morte lá para matar todos os primogênitos do Egito, eles precisavam ter feito o quê? Imolado um cordeiro, e eles deveriam comer a carne daquele cordeiro, tá? O sangue daquele cordeiro precisava ser colocado no umbral das portas, e aquele sangue no umbral das portas indicaria que o anjo, quando passasse por ali, identificasse aquele sangue, não entraria a morte dentro daquela casa. E lá o próprio Deus, instruindo Moisés, vai falar sobre aqueles que não tinham condições, e era para trazer para sua casa aquele vizinho, aquele amigo que não tinha condição de imolar algum cordeiro. Então a gente percebe esse aspecto da comunhão, do compartilhar, do não pensar só em si, mas pensar no seu semelhante. Isso é muito antigo. É muito antigo. E no ambiente que Jesus institui a ceia, Jesus está naquele momento ali fazendo um cerimonial judaico, e naquele momento Jesus estabelece que a sua igreja também teria um memorial. E esse memorial, que fazia parte da nova aliança, Jesus estava colocando um ponto final na aliança judaica, naquela aliança mosaica, e instituindo a nova aliança. E ele estava dizendo que a nova aliança, ela tinha como fundamento o corpo e o sangue dele, ou seja, a morte e o sacrifício. Tinha semelhança com a questão da Páscoa. Obviamente, a Páscoa representava a morte de um cordeiro, o consumo, o comer daquela carne e aquele sangue no umbral da porta para indicar o livramento. E eles faziam sempre, anualmente eles faziam para relembrar aquele grande livramento que o Senhor faz. E aí Jesus estabelece, lá naquele ambiente de Páscoa, indicando que o sangue vai ser vertido, o seu corpo vai ser ferido para proporcionar salvação para todos nós. Quando nós estamos ceando na casa do Senhor, nós precisamos ter em mente aquilo que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. E aí nós vamos entender aqui a respeito do corpo, do comer o corpo e do beber o sangue. Então, o ensino da Bíblia é bem claro, no sentido de que nenhum dos dois atos, tanto o batismo como a ceia, tem o poder de transmitir alguma graça para alguém, mas ela tem o poder simplesmente de manifestar
tem a característica de manifestar que nós já estamos desfrutando disso. Somos batizados, conforme estudamos, porque fomos salvos. Nós ceamos na casa do Senhor porque entendemos que temos os nossos pecados perdoados, temos o nosso nome escrito no livro da vida. Então, ninguém toma ceia para receber perdão de pecados. Você toma ceia porque os seus pecados estão perdoados. Ninguém toma ceia para ter comunhão, mas toma ceia porque já tem comunhão com Cristo e tem comunhão com a igreja. Amém? Além disso, convém observar que nunca Deus estabeleceu, especialmente no Novo Testamento, Jesus não estabeleceu, o Pai não estabeleceu algo físico que demonstre a nossa conexão com a graça dele. Nós não precisamos carregar um amuleto para nós desfrutarmos da graça. Aquelas bênçãos que advêm do período da graça, através de Cristo, é por meio da fé. E simplesmente isso. Não é o fato de eu ser batizado que eu vou ser salvo. Não é o fato de eu tomar uma ceia que eu vou ser salvo. O que me torna um salvo é o que Cristo fez por nós, na cruz do Calvário, e o aspecto de que eu acreditei, de que eu criei e de que eu reconheci Jesus não apenas como meu Salvador, mas como meu Senhor. Nós estamos vendo muitas pessoas adotarem a filosofia de que Jesus é o meu Salvador, mas Jesus não é Senhor da vida delas. Nós precisamos entender que a nossa mensagem do Evangelho precisa colocar, incutir no coração das pessoas que Jesus Cristo não somente é Salvador, mas Ele também é Senhor. Ele é Senhor das nossas vidas. Glória a Jesus. Como é bom nos entregarmos ao senhorio de Jesus. Aleluia. É muito bom ter Jesus no controle da nossa vida, no domínio da nossa vida. Porque quando antes de conhecermos Jesus, o que nos dominava era a força do pecado. O que nos dominava eram os impulsos carnais. Mas agora, sob o domínio de Cristo, o que nos impulsiona, o que nos motiva é o seu amor derramado em nosso coração, em nossa vida, e nós expressamos para com os nossos irmãos. Eu sinto a alegria do Espírito Santo. Aleluia. Então ninguém pode receber uma dádiva de Deus a partir de coisas visíveis, palpáveis. Não é você tocar no altar, tocar em alguém, num manto, não. Tá ok? Temos entendido isso? Vamos então falar sobre essa ordenança. Quando nós vamos ver Marcos capítulo 14, versículo 23. Marcos 14, versículo 23. Marcos 14, 23. Diz o seguinte, eu vou ler rápido para nós acelerar, tá? Bom, não vou ler porque eu abri o livro errado. Eu conheço a minha Bíblia pelas páginas, pelas cores dela, então eu acabo, quando eu vi, eu vou estar vendo alguma coisa diferente. Capítulo 14, versículo 23 diz: E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe, e todos beberam dele. Qual é o ambiente da ceia? É um ambiente de gratidão. Por isso que quando nós ouvimos a expressão Eucaristia, a gente remete à religião romana, católica romana. E não é. Essa expressão Eucaristia vem daqui deste versículo, a ação de graças. É o ambiente que domina a ceia e que foi instituído por Jesus, quando Jesus Cristo, Ele tomou o pão e deu graças. Amém? Então é um ambiente, também denota a comunhão, porque lá em 1 Coríntios 10, 16, vai falar sobre a comunhão com o sangue e o corpo de Cristo. Dá para nós ler? 1 Coríntios 10? 1 Coríntios 10, 16 diz assim, porventura o cálice da bênção, esse cálice da bênção aqui indica o quê? A ceia do Senhor. O cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é, porventura, a comunhão do corpo de Cristo? Então, ceia é comunhão com o corpo e com o sangue de Cristo.
A ceia também é um aspecto que nós fazemos parte da mesa do Senhor, e conforme Atos capítulo 2, versículo 42 que nós lemos, o partir do pão. Então, nós vemos aí esses aspectos da ceia do Senhor na palavra. O aspecto da ação de graças, da Eucaristia, o aspecto então dessa ordenança de Jesus, conforme o próprio apóstolo Paulo vai falar no capítulo 11, versículo 24, quando ele diz: tendo dado graças, o partido disse: tomai e comei, isso é o meu corpo. É uma ordenança, nós devemos fazê-lo, tá? Vamos à nossa leitura da nossa introdução. Assim como o batismo em águas, a ceia do Senhor também é uma ordenança, conforme nós falamos, dada por Jesus à sua igreja. Ao longo da história, a igreja tem a ceia do Senhor como uma das celebrações mais significativas. E é importante isso, o que nós fazemos mensalmente. Nós termos aquele anseio de estarmos na casa do Senhor, de nós não preferirmos ir numa viagem, mas estar com os nossos irmãos. Nós não preferirmos ficar assistindo um jogo de futebol, mas estarmos numa ceia entre os nossos irmãos, entre ir no cinema e estar na casa do Senhor. Tá? Quando o crente troca o ambiente da ceia por qualquer coisa, irmãos, lá fora, esse crente está caidinho. Ele está mais para lá do que para cá. Tá? Nesse sentido, o cristão pode contemplar a ceia sob 3 perspectivas. Primeira, um olhar para trás. Olha só que lindo. Quando contempla Cristo entregando-se em sacrifício vicário na cruz. Segundo, um olhar para o presente, quando vê sua real condição diante de Deus e como foi alcançado pela graça de Deus. Terceiro, um olhar para o futuro, quando mantém sua expectativa e esperança na segunda vinda de Cristo. Nesse sentido, a ceia do Senhor é uma cerimônia que deve ser celebrada com reverência, com júbilo e com expectativa. Que frase muito bem colocada essa introdução do nosso querido escritor. Por quê? Porque esse aspecto da ceia, de fato, ela precisa estar no ambiente da ceia. Se o ambiente da ceia é um ambiente político, se o ambiente da ceia é um ambiente de nós falarmos de coisas que não são relacionadas ao que Cristo fez por nós na cruz do Calvário, então nós estamos fazendo isso de forma errada. Porque quando nós estamos no ato da ceia, ela precisa, esse ambiente da ceia precisa nos fazer olhar para o que Jesus fez. Não com um olhar de tristeza, de angústia, porque Jesus, o que ele fez completo. Ele não ficou numa cruz, ele não ficou numa sepultura, mas a Bíblia diz que ele ressuscitou. Por isso que o ambiente que nós precisamos tomar a ceia do Senhor é um ambiente de reverência, porque nós estamos olhando para um passado aonde o nosso Salvador realizou a nossa salvação. Jesus na cruz não era um ato simplesmente de um homem qualquer morrendo, era o Filho de Deus. Então a nossa reverência, quando celebramos a ceia, precisa estar arraigada no nosso coração, na nossa atitude. Agora você vê um culto pós-ceia, onde os crentes estão reunidos, é uma sujeira dentro da igreja, mais se toma água do que se adora a Deus. Eu não vou falar. Os que estão aqui não fazem. Os que estão aqui não fazem isso. Né? Então é por isso. É por isso que a gente tem uma. Está gravando. Mas os que estão aqui. No passado, quando eu não tinha água e a gente passava o culto 2, 3 horas no culto e não tomava água e não acontecia nada. Agora, porque tem água, tem que tomar. Falando nisso. Outra coisa, na última ceia nós sentamos lá atrás, porque não tinha lugar. E também, essa falta de reverência a gente nota, nós prestamos atenção no pastor que eu falando lá atrás, o pessoal conversando. Eu já assisti um culto, uma vez cheguei tarde lá no congresso, não tinha lugar nenhum aqui na igreja. Eu senti que eu estava em outro lugar, não era o mesmo ambiente. Reverência. Porque não é algo, não é
um pensamento, uma ideologia, não, é um ambiente, é algo que foi feito, uma obra realizada na cruz. Aí, quando as pessoas se comportam desse jeito dentro da casa do Senhor, eu preciso entender que existem duas coisas. Primeiro, falta de conhecimento. Eu acho que é um primeiro ponto. Segundo ponto, essa pessoa, vou ficar no primeiro ponto. Não é, não. E essa pessoa que não parte de falar que oferecendo chimarrão. Esses tempos eu cheguei, não vou falar. Hoje eu não vou falar. Eu acho que assim, as pessoas não entendem que a cruz era feita para nós. E Jesus tomou no nosso lugar. É essa consciência que as pessoas não têm. E é isso que a gente celebra, eu acho. Que a cruz era feita para nós. A obra que foi realizada na cruz era nossa. Nós só tínhamos que ter morrido lá. E não foi Jesus no nosso lugar. Então, por isso, nós precisamos celebrar. Um olhar para o presente, quando vê a nossa real condição, mas também nos vê alcançado pela graça de Deus. Qual o que é que nós vivemos? Eu já vou adiantar uma parte lá do próximo ponto. O que acontece? É o fato de nós olharmos para a nossa vida hoje e jubilarmos. Por quê? Porque quem éramos nós? Vou falar aqui já. Ninguém que está aqui hoje é digno dessa mesa do Senhor. Porque todos nós somos falhos e pecadores. Mas eu não sou. Não, nós não estamos falando de pecadões. Estamos falando de que somos pecadores regenerados, salvos, mas somos ainda. Não temos aquela dignidade de querer dizer, eu tenho a dignidade de estar nessa ceia. Mas o fato de que nós olhamos para o presente, nós olhamos a obra de Jesus Cristo sendo operada hoje. Por isso que ela é um memorial. Você olha para o passado, você vê Jesus operando lá, e você olha agora, aqui, e a obra de Jesus Cristo está tendo efeito, porque esse é um sacrifício que está operando ainda nos nossos dias, porque Ele está vivo. Aleluia! Jesus não é um mártir, Jesus é a oferta de expiação que o Pai deu para redimir todos os homens para si. Que coisa extraordinária, e precisamos entrar na presença do Senhor com júbilo, com alegria, porque os nossos pecados estão perdoados. Eu não merecia estar na mesa do Senhor, mas a graça, esse sentimento que nós temos que ter de indignidade, nos aproximar para esse júbilo de dizer, eu não sou digno, mas o sangue de Jesus Cristo, Ele me purifica de todo o pecado. Terceiro, ele aponta para o futuro. O futuro. Porque se as coisas resumissem a só esta vida, de que adiantaria nós estarmos aqui? Mas Jesus é perfeito, que Ele nos deixou uma esperança. Ele nos deu uma esperança viva de que Ele vai voltar. Por isso que quando nós celebramos a ceia, nós estamos mostrando para o mundo, eles estão celebrando a morte do Salvador deles, eles estão celebrando a ressurreição do Salvador deles, mas eles também estão celebrando, eles estão em expectativa que o Salvador deles vai voltar. Agora, quando fazemos de forma errada, nós escandalizamos. Paulo vai dizer que a igreja de Corinto estava escandalizando a igreja, o mundo. As pessoas olhavam para aquela igreja e se escandalizavam. Porque como nós estamos participando da ceia, vai indicar se estamos honrando ao Senhor ou estamos desprezando o sacrifício dele. Jesus prometeu que vai voltar e nós estaremos eternamente com o nosso Senhor e Salvador. E aí nós vamos tomar a ceia, não mais com Ele espiritualmente entre nós, como nós vamos ver, mas vamos tomar assentados numa grande mesa, aonde Ele mesmo vai servir a ceia do Senhor. Meu Deus, não merecemos isso, mas é um privilégio que o Senhor nos dá. O
Jesus arrebata a sua igreja e o mundo entra naquele colapso que às vezes nós precisamos entender pela palavra. A grande tribulação, 3 anos e meio de tranquilidade, depois 3 anos e meio de terror, e a igreja no céu com Cristo, ceando aquela ceia que ele disse: eu não vou mais. Eu vou achar o texto, onde que diz lá, Mateus, onde o Senhor fala que não vão mais provar do suco desta vide até que entre no meu reino, no reino do meu Pai. Capítulo 26, aqui, 26, 29, e digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da vide, até aquele dia que o beba convosco no reino de meu Pai. Aleluia! E nós aqui com os nossos problemas, com as nossas frustrações, coisas da nossa vida que muitas vezes nós nos sentimos tão pequenos, tão insignificantes, mas estaremos pelo sacrifício de Jesus Cristo, se nos mantivermos firmes até o final, assentado com Ele nesta mesa, conforme Ele prometeu. Muito bem, preciso avançar. A natureza da ceia, observa, a ceia é algo tão lindo, tão maravilhoso, mas aquilo que era para ser a expressão da unidade, da coisa em comum entre o povo de Deus, tem tomado um aspecto de desunião, de desconexão. Por quê? Porque existem problemas no entendimento de como é a ceia do Senhor. Veja só, alguém leia para nós a natureza da ceia da igreja na tradição romana? O romanismo compreende de forma literal as expressões ditas por Jesus em referência aos elementos da ceia do Senhor. Isto é o meu corpo, este cálice é meu sangue. Assim, segundo esse entendimento, durante o cerimonial, os elementos da ceia se convertem no corpo e no sangue de Cristo. Esse ensino é conhecido como transubstanciação. Há pelo menos 2 problemas com essa interpretação. O primeiro, de natureza lógica, pois quando Jesus celebrou a última Páscoa, ele estava presente e, portanto, não poderia estar fisicamente no pão e muito menos no cálice, já que fisicamente ele se encontrava lá. Por outro lado, entender essas palavras de forma literal e não como metáforas, cria problemas de natureza exegética. Jesus disse, por exemplo, que ele era a porta. Evidentemente, ele não se referia a uma porta literal. Muito bem. Então nós vemos aqui o problema de como os textos da palavra do Senhor são interpretados. E aí precisaríamos de uma aula de hermenêutica, de bibliologia, para poder entender as figuras de que a Bíblia apresenta a mensagem de Deus. Jesus falou aqui de uma metáfora, uma figura de linguagem, porque não podia ele, naquele momento, estar falando que aquele pão que ele estava apresentando para os seus discípulos e aquele cálice era o seu sangue, porque ele ainda não havia passado pela cruz. Então é uma incoerência quando nós observamos isso. O que é isso aqui, irmãos? Oh, então está melhorando, hein? Vocês já entenderam? Já entenderam? Isso aqui o que é, irmãos? O cálice, ó. Meu Deus, Deus melhorando. Irmãos, o que acontece na igreja romana? Eles ensinam que esse pão, o que acontece? Esse pão, no ato da ceia, quando apresentado ao Senhor em ação de graça, ele passa por um processo espiritual tão forte, tão grande, que esse elemento aqui, esse pão, ele se torna o corpo de Jesus. E aí, os fundamentos para ser explicado são fundamentos filosóficos. Eles vão a Aristóteles, quando Aristóteles trata dos aspectos das substâncias, e ele vai dizer que algo existe, possui uma substância, e também ele possui os seus acidentes. Por exemplo,
vocês veem só o meu acidente. Na explicação filosófica é o seguinte: vocês olham para mim e vocês veem, ele tem a pele dessa cor, ele tem o cabelo dessa cor, ele tem os olhos dessa cor, tem o nariz desse tamanho, tem tantos quilos, tem altura tal. Esses são aspectos visíveis. Mas ninguém pode saber qual é a substância que está dentro de mim. Como a igreja romana explica isso? Eles dizem: o pão tem o mesmo cheiro, o cálice tem a mesma cor, tem o mesmo sabor. O processo não altera os acidentes, as questões externas, mas a substância dele, que está dentro dele, que não pode ser visto nem medido, é o corpo de Cristo, e acabou. Então o que acontece? Só que isso é um erro, irmão. Isso é um erro de interpretação, porque essa interpretação coloca uma interpretação literal de quando Jesus disse: este é o meu corpo. Não pode ser o corpo de Jesus, porque Jesus diversas vezes usou figuras de linguagem. Jesus certa vez disse assim: se o teu olho te faz pecar, Jesus disse para fazer o quê? Para arrancar. Quantidade de gente que deveria andar sem os olhos, isso aí, irmão. Mas era uma figura de linguagem de Jesus. Jesus estava usando uma linguagem para tratar de um assunto. Aquele aspecto do corpo que Jesus estava mencionando era para ser celebrado, mas não no sentido literal. Esse é o corpo. E aí você já viu igrejas protestantes, igrejas evangélicas que tratam o pão ainda como algo transformado. Não deixe a criança tocar, porque isso é o corpo de Cristo. Não coloque o descarte da sobra, tem que ser colocado no rio, tem que ser enterrado. Tudo isso é a partir de um tipo de interpretação errada, a partir de uma interpretação que trata como o milagre da transubstanciação. A substância desse pão aqui foi transformada e agora passa a ser o corpo de Cristo. Na católica Pode morder, exatamente, deixar de manchar. Outra coisa, outro erro também inerente desse aspecto, desse ambiente, porque a ceia, ela tomou essa proporção errada quando se colocou ela como um sacramento, como algo que é condicionado para a salvação. E daí, a administração desse ambiente da ceia é apenas do pão. O cálice, em alguns lugares, não é dado a todo mundo, porque eles tratam de dizer o seguinte: se por acaso na administração o sangue virar no chão, eles acham que seria uma profanação do sangue de Jesus. E outra coisa que vale nós colocarmos é que para eles cada ceia é uma reapresentação ou é uma nova ocasião em que o sacrifício de Jesus está acontecendo. Ou seja, quando você está celebrando, o pão está sendo partido, está sendo entregue, novamente Jesus Cristo está passando pelo processo da morte. Só que abra lá Romanos 6:9. Romanos 6:9. Romanos 6:9. Romanos 6:9. Diz assim, ó: porque o pecado não terá domínio sobre vós. Eu li outro aqui, perdão. Pois 6:9. Sabendo que havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morrem. Então, a prática de dizer que você está tomando a ceia e naquele ato da ceia Jesus está novamente sendo sacrificado, é errado, porque Jesus ele morreu uma vez e ele não morre mais, diz o texto. Mas quanto a viver, vive para Deus. Versículo 10. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos, mas quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Ou seja, Jesus vive e ele morreu apenas uma vez. Amém? Deu para entender, irmãos? Ok. Na tradição protestante,
Vocês sabem que da reforma protestante, que aconteceu através de Lutero, e Lutero, ele saiu de lá com algumas ideias que ele ainda continuou praticando, de forma diferente, mas ainda de forma equivocada. Diz aqui na tradição protestante: a tradição luterana diverge da católica quando nega os elementos da ceia, o pão e o vinho, que se tornem ou se convertam no corpo e sangue de Cristo. Contudo, afirma que o corpo físico de Jesus está presente no pão e na ceia. Esse entendimento luterano é denominado consubstanciação. Como se vê, Lutero não conseguiu se desvencilhar por completo da tradição católica quando dá uma versão modificada da crença antiga, da antiga crença. O que Lutero entendia? Isso aqui não é o corpo, não é o corpo. Esse aqui não é o sangue, não é o sangue. Mas Lutero entendeu. Sobre isso aqui está o corpo de Cristo. Sobre, eles não estavam mas estavam sob eles. Lutero se opôs à transubstanciação porque acreditava que ela envolvia um milagre desnecessário. Lutero acreditava que a carne e o sangue de Jesus estavam presentes nos elementos, mas não estavam presentes nos elementos, mas estavam em, com e sob eles. Ou seja, quando você está comendo pão, você estaria juntamente comendo o corpo de Cristo, mas não que aquele pão é o corpo, tá? Os elementos, segundo ele, não se tornam o corpo e o sangue, mas em vez disso, o corpo e o sangue são acrescentados sobrenaturalmente aos elementos. Então, no ato de você apresentar o pão, ali continua sendo pão, mas agora, além do pão, existe mais o corpo de Cristo. Por isso é consubstanciação, é uma substância a mais, é algo a mais. Deu para entender? Mais ou menos, né? O que você está entendendo? Na católica, isso aqui se transforma totalmente no corpo de Cristo. Apesar das questões visuais, você vê, é um corpo, mas é o corpo para eles. Para Lutero, isso significava o quê? Não, isso aqui não tem transformação, mas é um pão que, além do pão, agora tem mais um elemento ali, que é o corpo de Cristo. Isso aqui é um cálice. Não, ele não se transformou, ele não mudou, mas foi acrescentado nele, após a oração, o elemento da existência do sangue de Cristo ali. Então, praticamente, é a mesma coisa, a mesma confusão. Oi? Na verdade, ficou a mesma coisa, ele não conseguiu se desvencilhar da sua teoria, o próprio escritor nos diz aqui. Simboliza. Exato, agora vamos para a posição pentecostal. Muito bem. O que é, então, o pão, esses elementos? O que eles são? O pão e o cálice, o que eles são? Vamos ler aqui. A tradição pentecostal entende que o pão e o vinho não se convertem fisicamente no corpo de Cristo, nem tampouco Jesus está presente fisicamente neles, conforme Lutero pensava. Tá? Assim, o pão e o vinho simbolizam o corpo e o sangue de Cristo. Contudo, Jesus se faz presente espiritualmente nos símbolos da ceia. Alguém acha para nós Mateus 18, 20? Essa é a posição da maioria dos pentecostais. Também enfatizamos o aspecto memorial da celebração da ceia do Senhor. Nesse sentido, a ceia do Senhor é para quem está em comunhão e não para dar comunhão, como nós já comentamos. Esse entendimento se ajusta ao ensino do Novo Testamento. Mateus 18, 20, o que diz lá? Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei no meio deles. Isso. E o aspecto da presença de Jesus é de que forma? De duas formas. Primeiro, o elemento da presença de Jesus como unipresença.
Ele está aqui em nosso meio, como está ali na outra denominação, na congregação da Tomé de Souza, na congregação do Jardim mesmo, sua onipresença. Mas no ato da ceia também existe aquela presença que Ele prometeu de estar conosco. Então é uma presença que nós acreditamos que quando nós estamos celebrando a ceia do Senhor, Ele espiritualmente está no nosso meio para receber a adoração, para receber o louvor, para receber. Então, a ceia do Senhor, além de dela ser um símbolo, ela é uma demonstração de lealdade que nós temos para com o Senhor. Todas as vezes que nós participamos da ceia, nós estamos declarando que nós somos leais a Jesus e que fazemos parte da igreja e que através da igreja nós queremos o servir e juntamente com a igreja nós queremos estar com Ele para sempre. Então, o símbolo do pão são símbolos, são memoriais que tratam de nos fazerem lembrar, de nos fazer observar o aspecto: Jesus está vivo. Ele está. Porque quando nós olhamos para o cálice, para o corpo, para o pão, nós estamos lembrando que Ele nos prometeu: nós vamos cear com Ele na grande ceia. Então, a ceia, ela traz simbolismo e traz aspectos de comunhão. Amém? Nós vamos para o tópico 2. Alguém tem alguma pergunta? Por favor, pergunte. Bom, Jair, me pergunta alguma coisa, fale alguma coisa, acrescente alguma coisa. Não, ele não está cheio de dúvida, ele está querendo falar. Irmão, assim, ó, quando o irmão Vilmarzinho vai lá eu digo irmão Vilmarzinho, porque orar no hospital, e ele anuncia Jesus, e ele diz que a pessoa creu, aceitou, mas não foi batizado e nem participou nunca da ceia. Foi salvo. Foi salvo. Porque o batismo e a ceia não são para a salvação, são porque estamos salvos. Claro que quem aceitou Jesus tem a oportunidade de se batizar e não quer se batizar, no mínimo, ela está ainda precisando, em algum aspecto, se firmar de conversão. Porque é a nossa identificação com Cristo, com a morte de Cristo. Então, de fato, lógico, como o homem da cruz lá, o ladrão da cruz. Jesus disse: hoje tu estarás comigo no paraíso. Ele não ceou, ele não foi batizado, não foi nada, mas ele foi, porque Jesus o salvou. Muito bem, nós acabamos falando já com algum aspecto do propósito da ceia, mas vamos falar aqui. Celebrar a expiação. Ao escrever sobre a ceia do Senhor, observe uma coisa: o apóstolo Paulo destacou como propósito dessa celebração anunciar a morte do Senhor. Veja bem, irmãos, por que Paulo é o que mais fala sobre ceia? Você vai ver Jesus, as expressões que todos os evangelistas mencionam de Jesus se referindo à ceia são as mesmas coisas. Por que Paulo foi o que mais falou? Porque Paulo teve um problema na igreja de Corinto. E aí você sabe que o problema, quando você vai aplicar uma disciplina, aplicar uma correção, você consegue trazer, acompanhado da disciplina, acompanhado da correção, vem o ensinamento. Nós já vimos na lição sobre disciplina esse aspecto do ensino atrelado, aliado, junto com a disciplina. Muito bem. Então, quando Paulo escreve para a igreja em Corinto, na igreja de Corinto estava havendo vários problemas. Por isso é que o apóstolo Paulo é o que mais vai falar sobre a ceia do Senhor, sobre essa questão de organização, de doutrina, porque ele estava escrevendo para resolver um problema que havia naquela igreja. Nós já vamos meditar sobre isso. Tá? Então aqui é anunciar a morte do Senhor, ou seja, é o aspecto que nós olhamos para o passado, como nós já comentamos. Tá? Nesse caso, a ceia do Senhor aponta para o Calvário. Irmão,
repito, se nós tomarmos a ceia do Senhor como um ato de simplesmente cumprir uma agenda, eu falo uma coisa e a minha esposa, ela às vezes ela me censura quando eu digo o seguinte, que às vezes a gente chega na igreja e pode sair pior do que a gente entrou. O ato de nós tomarmos a ceia de forma errada é um exemplo claro. Ela disse que eu não me explico, né? Na verdade, ela tem que explicar, senão as pessoas vão dizer que não vale a pena ir na igreja. Mas de fato quando nós ouvimos a palavra e não praticamos, então era melhor nem ter ouvido. Quando nós viemos fazer parte do corpo de Cristo, da ceia do Senhor, e nós não observamos esses aspectos, obviamente, como aconteceu na igreja de Corinto, Paulo vai dizer que eles faziam para o pior. Aqui, 17. Nisto, porém, que eu vou dizer-vos, não vos louvo. Paulo já tinha elogiado várias vezes os irmãos, 1 Coríntios 11, 17. Porquanto vos ajuntais não para melhor, senão para pior. Já pensou isso, irmão? O camarada toma a ceia todo mês e acha que está ficando bom, está ficando cada vez pior. Porque não está entendendo, discernindo o corpo de Cristo, porque nossa postura diante da ceia do Senhor é olhar para o Calvário, celebrar a vitória de Cristo na cruz sobre o pecado, sobre a morte e o diabo, conforme Hebreus 12, 2, 14 e 15. Por intermédio da morte de Cristo, na cruz fomos justificados, reconciliados com Deus. Portanto, na ceia do Senhor celebramos a vitória de Cristo na cruz, que também é a nossa vitória. Então, irmãos, eu digo sempre que aluno de escola dominical não pode, o culto dele tem que ser diferente, porque ele aprende na palavra do Senhor. Tá? Eu sei que quando nós formos cear, não vamos ficar julgando os nossos irmãos, mas nós vamos fazer o nosso culto de ceia bíblico. Tá bom? Ponto 2, proclamar a segunda vida de Cristo. Alguém leia para nós? A ceia do Senhor proclama a sua segunda vida. Logo, há um sentido escatológico na celebração da ceia do Senhor. Quando essa bendita esperança é perdida, a igreja se seculariza. Assim, na ceia do Senhor, a igreja mantém um olhar no passado, quando contempla a vitória de Jesus na cruz, mas também mantém seu olhar no futuro, esperando e ensinando por segunda vida. Ao contemplar o retorno de Cristo, a igreja lembra que é peregrina nessa terra e que a sua pátria não é aqui. Amém. Olha que coisa tremenda. Então, Jesus está presente conosco espiritualmente, através do seu Espírito Santo, através da sua presença prometida, Ele está conosco. E quando nós estamos olhando esse aspecto da ceia do Senhor, nós estamos então observando esse aspecto da igreja, de que ela vai participar da vitória final de Jesus. Ela tem o seu aspecto escatológico. A ceia, ela tem essa dimensão escatológica. A gente sempre diz o seguinte: a gente está tomando a ceia para mais um mês de vitória, para conseguir aguentar mais um mês, né? Mas na verdade, quando nós estamos tomando a ceia, nós estamos celebrando que nós fazemos parte do povo de Jesus, que vai participar da ceia com Ele na eternidade. Conforme nós já lemos, e Marcos também diz: em verdade vos digo que não beberei mais do fruto da vide até que o dia do Senhor, em que beber de novo o reino de Deus. Então, quando nós, enquanto estamos tomando ceia, nós estamos fazendo o quê? Nós estamos esperando a vinda dele. E nós estamos fazendo o quê?
também no ato de tomar a ceia, nós estamos tratando de conduzir a nossa vida a viver uma vida purificada, porque tomar a ceia não é de qualquer jeito. Então, a ceia, ela trabalha esse alinhamento na nossa vida, porque quando você tem essa... A gente não deve viver a partir de momentos apenas, mas o fato é que a ceia nos remete a nós refletirmos sobre as nossas melhorias que temos que fazer, sobre a reconciliação que nós temos que ter com os nossos irmãos, a correção que temos que aplicar na nossa vida. 1 João capítulo 3, versículo 2 e 3. 1 João capítulo 3, versículo 2 e 3. 1 João capítulo 3, versículo 2 e 3. Amados, somos filhos de Deus e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. Aleluia. E qualquer que nele tem esta esperança, a ceia aponta para nós vivermos uma vida de esperança na expectativa da vinda de Jesus. E João vai dizer que aquele que tem nele essa esperança purifica-se a si mesmo. Purifica-se a si mesmo como também ele é puro. Então a ceia, ela traz esse aspecto de nós olharmos para o futuro e nos prepararmos para ele, estarmos preparados. Amém? A celebrar a comunhão cristã. Uma das razões que levou o apóstolo Paulo a escrever foi a bagunça que havia lá. Fala a verdade, existia uma bagunça lá, tá? Que estava acontecendo com relação às divisões. As divisões percorrem toda a carta de Paulo aos Coríntios. Era uma igreja que eles faziam culto às pessoas, eles celebravam as pessoas. Por exemplo, o irmão Jair chegou aqui, o irmão Jair, a reverência era para ele. Não, Jesus ficava de lado, mas era o Jair. Esse é um problema que havia lá. E aí, aqueles que gostavam do Jair, se dividiam, né? Porque daí tinha um grupo que gostava do irmão Eloy. O irmão Eloy toca uma gaita, tem uma beleza na oração. E aí, então tinha essas divisões. E essas divisões estavam nos cultos e estavam também nas ceias. Cada um olhava para o seu interesse pessoal. Tá? Vale a pena falar que no versículo 20, Paulo diz: vocês fazem para ceia. Exatamente. Vamos lá, vamos ler isso aí. Qualquer coisa de ceia. De sorte que quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Estão fazendo qualquer coisa. E o que acontecia lá? Qual era o contexto que estava inserida a igreja? O que acontecia? Eles faziam a junção, e existe ali uma festa que era vivida pela igreja primitiva, que com o passar do tempo se perdeu, que era chamada a festa do amor. Viu sobre isso já? Judas, versículo 12, fala sobre a festa do amor. E ao que aparece, essa festa a ceia era precedida por essa festa. Então, quando eles realizavam essa junção, para fazer a festa, para cear, eles traziam, cada um fazia a junção, cada um trazia o seu prato. E a irmã Lúcia trazia uma lasanha espetacular. Um exemplo para nós falar hoje aqui, tá? Não na ceia não tinha lasanha. E aí eu só trazia o arroz. Aí a irmã Lúcia, ela comia aquela coisa maravilhosa que ela trouxe, só que não compartilhava com ninguém. Tá? E aí Paulo censura, olha só o que diz no versículo 21. Porque comendo cada um toma antecipado a sua própria ceia, não compartilhavam. Olha só. E assim um tem fome e o outro embriaga-se. Ele tomava o vinhozinho dele lá. O que aconteceu? Eles ficavam empanturrados de comer, uns, e outros que não tinham condição estavam abandonados, estavam no canto. E a ceia do Senhor, que esse tópico diz, ela é para celebrar a comunhão do corpo de Cristo, para celebrar que nós estamos em comunhão com Jesus e nós também estamos em comunhão com o corpo de Cristo, que é a igreja.
E nisso, o sentimento que deve existir é um sentimento de colaboração, de compartilhamento, um sentimento de dividir e não acumular para si. O versículo 22 vai dizer: não tendes porventura casas para comer e para beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei por isso? Não vos louvo. Aquele comportamento daquela igreja, Paulo dizia, não há louvor nisso. E o nosso escritor diz aqui na parte final do texto dele, quando há espírito de divisão, litígios e intrigas, nós estávamos comentando, irmão Fogaça, entre os crentes, a celebração do Senhor perde o seu sentido. E aí torna-se o quê? Um costume, uma religiosidade, e aí Paulo vai dizer, isso não é para bem, é para pior. E Paulo vai dizer, por causa disso tem muitos fracos e doentes, pessoas que não desenvolvem espiritualmente, pessoas que sempre vivem rasas espiritualmente, por causa que às vezes está observando uma ordenança. Isso aqui não é algo que, se possível, faça. Não, Jesus disse fazei, né? Deu para entender que é fazer? Não é uma coisa assim, é opcional. Tem muita coisa na Bíblia que é tratado de uma forma condicional. Depende muito da cultura, depende muito do lugar, né? A gente deixa ela mais para trabalhar no sentido, mas a ceia do Senhor é uma determinação. E se for feita de forma errada, vai servir para o quê? Para a morte, para a fraqueza, para a frieza espiritual, para escândalo. Amém, irmãos? Alguma pergunta, irmãos? Vocês estão muito bons, hein? Todos leram a revista? Todos leram a lição? O que é digno? Digno. Certo? Digno. O que é merecedor? Muito bem. Observa que o apóstolo Paulo fala isso lá no versículo de número versículo 27. Portanto, qualquer que comer este pão e beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor Jesus. Aqui é um aspecto que nós precisamos entender da questão da escrita, da linguagem dos verbos, dos advérbios e as coisas mais. Quem é bom da aula de português vai saber o que é um advérbio, vai saber o que é um adjetivo. O coloca a pessoa num estado daquilo que ela é, digno ou indigno. Só que o advérbio, aqui Paulo está usando um advérbio, e o advérbio ele está indicando uma forma como alguém está tomando ceia. De que jeito? E aí Paulo trata desses aspectos da ceia aqui, não num aspecto que nós primariamente interpretamos o texto, que quem está tomando a ceia indignamente está em pecado. Já vamos falar sobre isso, tá? Mas vamos ler aqui que daí vocês vão entender melhor. O que é participar indignamente? Concernente à celebração da ceia, Paulo advertiu sobre o perigo de participar da ceia indignamente. O termo português indignamente é a tradução do advérbio grego anakios. Um advérbio indica a maneira ou o modo como se faz uma coisa, enquanto um adjetivo indica o seu estado. Vamos supor, eu caminho apressadamente. Caminhar é um verbo. O apressadamente vai dar indicação de como eu estou caminhando, né? O modo como eu estou caminhando, tá? Me veio essa lembrança aqui agora. Então, enquanto um adjetivo indica o seu estado.
Nesse sentido, esse advérbio modifica o verbo comer e está relacionado ao modo ou maneira como os coríntios estavam comendo a ceia do Senhor. Eles estavam de maneira desordenada, quando não esperavam uns pelos outros, de maneira indisciplinada, quando comiam mais do que os outros, e de maneira irreverente quando se embriagavam. Aqui está o formato de beber indignamente. E o ponto 2 vai dizer assim, ó, se em lugar de um advérbio que indica modo ou maneira, Paulo tivesse usado um adjetivo que indica estado, qualidade ou natureza, então ninguém poderia participar da ceia pelo fato de que ninguém é digno. Como mostramos, não é o caso. A verdade é que participamos da ceia do Senhor porque não participamos da ceia do Senhor porque somos dignos, mas pela graça de Deus. Que coisa tremenda isso aqui, irmãos. Eu acho que cada um de nós em algum momento teve conflito de chegar na casa do Senhor e dizer, será que eu sou digno? Nós não somos. Nós não somos. E aí, a maioria dos crentes interpreta o texto dessa questão do indignamente de forma errada. E muitas vezes se privam da ceia do Senhor porque entenderam errado. Paulo está tratando o que o aluno da escola dominical precisa saber e entender é o que o texto de fato está entendendo, está nos dizendo. E o texto está dizendo que a forma, o modo que eles estão realizando a ceia é de forma indigna porque eles são desordenados, são indisciplinados e são irreverentes. Ponto. É isso que o texto está dizendo. Se alguém disser para você que Paulo está falando outra coisa, você já sabe interpretar isso, sim ou não? Então beber indignamente é o quê? É fazer de forma errada. Amém? Agora, pode tomar ceia em pecado? Não. Se a censura do apóstolo Paulo é para o modo como comportavam-se numa ceia, imagina com relação ao pecado. Então, o fato de nós interpretarmos aqui a questão do estar indignamente tomando a ceia do Senhor, ser atrelada a como nós estamos de disposição de espírito, se estamos de bem com os nossos irmãos, se estamos compartilhando com os nossos irmãos das bênçãos que o Senhor tem nos dado, se nós estamos de fato tendo a ceia do Senhor como uma celebração da morte e da redenção de Jesus operada na cruz do Calvário, mas também, se tudo isso indica essa forma como eu vou estar tomando a ceia, nós estarmos em pecado também é uma forma de nós estarmos tratando, estarmos ceando de modo indigno. Amém? O que eu quero que os irmãos entendam então é que a interpretação, a aplicação do apóstolo Paulo é num sentido, mas que nós também podemos ampliar, porque a Bíblia toda nos mostra, conforme nós já falamos lá de João, que ele está dizendo que aquele que tem a esperança, ele se purifica. Tem lógica eu ter a esperança da vida eterna e ao mesmo tempo estar com a minha vida toda errada. Então aqui, o nosso irmão, ele diz assim, que ninguém pode ser tentado em pensar que pelo fato de ser pecador, alcançado pela graça, pode participar da ceia vivendo deliberadamente em pecado. Tá? Se a simples maneira irreverente de celebrar a ceia atrai o juízo divino, o que dizer então de quem participa em pecados não confessados? Pecado não confessado atrai o juízo de Deus. Se o comportamento dos irmãos em Corinto era algo que atraía o juízo de Deus, imagina alguém que vive na prática do pecado sem se arrepender. Agora a pergunta que eu faço para você é: você falou, pecou na semana, você pode tomar a ceia ou não pode? Depende de como vai estar o teu coração. Depende se você vai estar arrependido com disposição de mudar. Agora, se não há arrependimento, se há a disposição
de permanecer no pecado, é possível que essa pessoa vai estar tomando a ceia para a sua própria condenação. Ela não vai estar discernindo o corpo de Cristo. É muito sério isso, irmãos. Bem? O que é então tomar a ceia indignamente? O que é tomar a ceia indignamente? Fazer do modo errado. Perfeita. Fazer o quê? Fazer de forma do modo errado, com irreverência, de forma a que não celebre a morte de Jesus. Em pecado também. E nós já vamos encerrar. Eu tenho 3 minutos para encerrar. Celebração festiva. A ceia do Senhor celebra a morte e ressurreição de Jesus e não o seu funeral. Amém? A ceia celebra o que Cristo morreu, mas que também ressuscitou. Deve, portanto, ser uma celebração reverente, festiva. O nosso Redentor vive e por isso devemos demonstrar isso na celebração da ceia do Senhor. Nela, portanto, deve haver um ambiente de reverência e, ao mesmo tempo, de abundância, alegria. Na ceia do Senhor deve haver um aspecto de que o ajuntamento do povo de Deus é para expressar a gratidão pelo que Cristo realizou na cruz em favor de cada um de nós. Então, quando vos ajuntais, não façais da forma errada. Façais num espírito de reverência e de adoração. A nossa conclusão diz o seguinte: nessa lição, sob diferentes perspectivas, vimos alguns aspectos que revelam o sentido e propósito da ceia do Senhor. Não é um sacramento que de forma mágica concede graça aos que dela participam, nem tampouco uma vacina para dar comunhão a quem não tem. Só tem. Na verdade, o direito de celebrar essa importante ordenança é o resultado da graça que foi concedida a cada crente. É necessário ter esse discernimento quando se participa desse rito cristão. Trata-se, pois, de um ato que não pode ser celebrado de qualquer jeito ou maneira, nem tampouco por quem vive deliberadamente um pecado. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Aleluia. Nós precisamos ter esse olhar para trás, para o presente e para o futuro. Temos mais um outro olhar que temos que fazer. Temos que olhar para dentro de nós. Temos que olhar para o nosso lado, para o nosso irmão. Se nós tomamos a ceia do Senhor não olhando para o nosso irmão, irmão, você já percebeu que os crentes têm... Aqui a gente não tem o hábito de tomar de refeições, mas Paulo diz que eles comiam apressadamente. Aqui a gente não tem como esperar um pelos outros. Nosso formato de ceia não tem como ser ao mesmo tempo. Você já foi em festa de crente, onde as pessoas ficam se empurrando para quem vai se servir? E o primeiro que se serve parece que ele não se preocupa com ninguém mais, ele vem com um prato, derrubando. Não, o nosso sentimento é de olhar para o nosso irmão lá. As pessoas vivem de uma maneira que não se preocupam se aquilo que está fazendo bem para mim vai prejudicar o meu irmão. Aliás, se nós temos prejudicado o nosso irmão, nós precisamos ir ter com ele e nos acertar com ele para então podermos vir à ceia do Senhor e participarmos de forma que nós vamos discernir o corpo de Cristo. E aí, esse ambiente de ceia será um ambiente que vai trazer benefícios espirituais para a minha vida. Não porque eu peguei o pão e ele é mágico, não porque eu tomei o cálice e ele é mágico, mas porque eu estou num ambiente em que eu estou celebrando ao Senhor, e o Espírito Santo em resposta vem, vivifica a minha vida, fortifica a minha fé, abençoa os meus relacionamentos. Vamos ficar em pé? A ideia é que aquilo que façamos para o Senhor seja para o bem da obra de Deus e que seja para o final de tudo ser um resultado positivo para a nossa vida, não para que nós venhamos desagradar a Deus ou ser um prejuízo para nós.
A ceia do Senhor precisa ser bênção. Vamos orar? Tem alguém que tem algum pedido de oração? Vamos orar. A coluna. Vamos orar. Jesus da vitória. Deus e Pai, no nome de Jesus. Nós falamos, ó Deus, aqui desta dádiva tão grande, Senhor, que o Senhor concede a todos nós, a tua igreja, podermos fazer parte do teu corpo, Senhor, e também podermos celebrar a cada dia, Senhor, o teu sacrifício na cruz por nós. Ó Deus, nós celebramos porque o Senhor redimiu-nos de todo o pecado, o Senhor nos limpou e nos tirou do jugo do pecado, Senhor, para que nós possamos estar na tua mesa, Senhor, sem qualquer tipo, Senhor, de dano, Senhor, sem qualquer tipo de ofensas em nós, mas certos de que o teu sangue nos purifica de todo o pecado. Também na cruz o Senhor garantiu, Senhor, que pelas suas pisaduras nós seríamos sarados, e mãos se levantaram aqui nesta manhã, Senhor, dizendo, Senhor, que precisa da tua intervenção na sua saúde, e em teu nome, Senhor, nós repreendemos a enfermidade. Em teu nome, Senhor, nós repreendemos toda espécie de enfermidade que há no corpo da tua serva, no corpo do teu servo, e que ele possa testificar da tua mão operando para a glória do teu nome. Nós oramos pelas nossas famílias, Senhor. Nós oramos pela nossa igreja, Senhor, pela nossa liderança, e nós pedimos, ó Deus, faça-nos cada dia mais parecidos contigo, faça-nos cada dia mais, Senhor, estarmos perto daquilo que o Senhor deseja de nós. Nós não queremos, Senhor, correr uma carreira em vão, mas no final de tudo isso, Senhor, nós queremos estar assentado à tua mesa para celebrarmos a grande ceia do Senhor. Deus, que os nossos pecados aqui sejam tratados, que as nossas ofensas sejam perdoadas e que o nosso nome esteja sempre escrito no livro da vida. Dá-nos um dia de paz abençoado, Senhor, abençoando todos os nossos irmãos que aqui estiveram, e o que eu não consegui transmitir para eles, Senhor, que o teu Espírito Santo continue ministrando no coração de cada um, em nome de Jesus. Amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós?